Olá! Ontem, ao término da 59ª Assembleia Geral da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, como é costume já da conferência, foi emitida uma nota à totalidade do povo brasileiro, chamada exatamente assim, nota ou mensagem ao povo brasileiro. E essa mensagem ela pode ser dividida em três partes, assim, esquematicamente falando. Na primeira parte, os bispos fazem memória, evidentemente, desse período de Covid-19 e não só louvam a solidariedade e o empenho de tantos e tantas brasileiros e brasileiras no combate a esse vírus e também, é claro, na entreajuda entre as pessoas que nesse período passaram por dificuldades, como também se solidarizam com as famílias das mais de 660 mil vítimas do vírus até o momento. O segundo bloco é quando a igreja, a CNBB, fala sobre os problemas atuais. E a CNBB começa dizendo que no Brasil nós temos uma desigualdade estrutural. Essa é uma expressão forte e interessante. Recordemos que no magistério do Papa Francisco, ele costuma dizer que a raiz de todos os males sociais é a desigualdade social. E a CNBB fala da desigualdade estrutural que nós vemos na fome, que nós vemos no desemprego, que nós vemos na insegurança alimentar, que nós vemos na destruição do meio ambiente, que nós vemos agora, inclusive, na mineração em terras indígenas, enfim, fala de todos os problemas sociais que temos e que estão, por assim dizer, neste grande arcabouço que é a desigualdade estrutural radicada de maneira muito forte na nossa nação. Por fim, há um terceiro bloco. Como é o ano das eleições, a CNBB fala sobre os problemas do Estado Democrático de Direito, da República, e aí então nos pede que nós defendamos com clareza, e pede ao governo que defenda com clareza, a Constituição de 88, que defenda o Estado Democrático de Direito, né, e que apoia, ela diz que apoia claramente a República. Fala de dois grandes perigos que nós temos hoje no Brasil. O primeiro é a manipulação religiosa por parte de candidatos ou candidatas que usam o discurso religioso para dar, por assim dizer, vazão, força aos seus argumentos políticos, e isso é manipulação religiosa para a CNBB, como também o problema que nós já conhecemos das fake news, ou seja, das notícias falsas que são disseminadas como se fossem verdadeiras. Essa belíssima carta que foi publicada ontem, ela deve ser lida por nós, como cristãos católicos do Brasil, e nós devemos fazer o possível para que todos possam ter acesso ao conteúdo dessa carta. Infelizmente, com muita tristeza tenho que dizer isso, nós ficamos sabendo também, porque foi publicado, que alguns bispos não subscreveram a carta, que talvez fossem 42 bispos que não assinaram a carta. Bom, é muito triste e até vergonhoso para nós, mas nós gostaríamos de dizer à CNBB e a todos os bispos que assinaram esta carta que estamos juntos nesse processo e mais, lembremos que no próprio Concílio Vaticano II teve bispos que não assinaram os documentos do concílio e o concílio está aí, é o horizonte pastoral da igreja. Durante as assembleias gerais do episcopado latino-americano, tivemos bispos que não concordaram com os documentos. E os documentos estão aí, aprovados pela autoridade máxima da igreja, ou seja, pelos papas. Então, ainda que católicos, sejam eles leigos, padres ou até mesmo bispos, no caso, não tenham assinado a carta, os nossos bispos que a escreveram e a assinaram podem ficar tranquilos e certos de que o Espírito Santo dá força a esse documento e vai fazer com que esse documento possa também frutificar nas nossas comunidades.